Olá, amigos do canal Motivação Rema. Eu estou aqui com mais uma mensagem motivadora para a sua vida, para a sua família e para todas as pessoas, as quais receberão este vídeo que você vai me ajudar, vai compartilhar para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. Hoje nós queremos falar sobre as muralhas que existem. Constantemente diante de nós existem muralhas que, se nós não vencermos elas acabarão nos vencendo. Se nós não decidirmos vencer essas muralhas pela fé, elas acabarão impedindo que cheguemos onde queremos chegar, onde sonhamos, onde projetamos chegar. Eu quero ler já um texto para você que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Está escrito o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Você sabe que o Moisés foi um homem levantado por Deus para libertar o povo de Israel de uma escravidão terrível, que já durava séculos no Egito. E o Moisés, ele fez alguns discípulos. E entre os seus discípulos, o mais conhecido, que a palavra mostra, que inclusive vai ser o sucessor dele, é o Josué. O Josué, ele vai ser o sucessor de Moisés e ele vai assumir a liderança do povo de Israel com uma grande responsabilidade. Ele tinha a missão dada por Deus tinha a missão de levar o povo para a terra prometida. Eu quero ler o que está escrito em Josué, vou abrir aqui, se você quiser acompanhar aí, pode acompanhar, tá bom? Josué, capítulo 1, Josué fica lá no Antigo Testamento, vamos para lá agora. Vou abrir aqui em Josué, capítulo 1, e eu vou ler o versículo 1 também, tá bom? Preste muita atenção. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Escute isso. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Ou seja, Deus está prometendo. Deus está dizendo, olha, eu já entreguei na mão de vocês. Era uma promessa, mas Deus tinha isso como certo. Porém, para que o Josué e todo o povo alcançasse a terra prometida, ou seja, alcançasse a realização, a materialização da promessa, era necessário vencer a muralha de Jericó. E aí que está o problema. Porque muitas vezes as muralhas, elas acabam impedindo as pessoas de avançarem. Acabam impedindo as pessoas de prosseguirem com relação aos seus sonhos, aos seus projetos, e muitos desistem. Eu quero rapidinho lembrar a você de uma história. Na época ainda do Moisés, enquanto Moisés esteve vivo, um dia Deus falou algo com ele e ele vai enviar 12 espias para espiar a terra prometida. E quando esses espias voltam, eles voltam e vão passar algo para Moisés. Eu quero ler contigo. Eles não vão passar isso só para Moisés, eles vão passar para o povo. Entre esses espias estavam Josué e Caleb. E lógico, Josué e Caleb não estavam nem aí para aquelas barreiras. Porém, os outros 10, eles deixaram aquelas muralhas. Eu vou te mostrar
porque as muralhas ali vão aparecer de uma maneira diferente das muralhas de Jericó, mas representam problemas, situações adversas, situações que nos impedem, muitas vezes, de chegarmos onde Deus já prometeu, onde Deus quer que a gente chegue. Eu vou ler contigo o que está escrito em Números. Estamos em Josué, vou voltar aqui um pouquinho. O que está escrito em Números, capítulo 13. Quero ler aqui. Se você quiser acompanhar, acompanhe, tá bom? Números 13 e versículo 17. Vou ler aqui o versículo 17, depois vou para o 21 e depois para o 23 até o 33, tá bom? Vou ler aqui, olha. Números 13, versículo 17. Está escrito assim. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se pouco ou muito. Eu vou pular para o versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Vou pular agora para o versículo 23 e aí vamos até o 33. Preste atenção, por favor. Está escrito assim no versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Preste atenção agora que eles vão frisar a muralha. Eles vão frisar as dificuldades, apesar de Deus ter falado para Moisés que daria a terra para ele. Apesar de Deus ter falado, com outras palavras, eu vou ser com vocês, eu vou dar para vocês, nada vai poder impedir o meu agir na vida de vocês. Preste atenção nisso, veja só o que eles estão falando. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja o pensamento que o Calebe tinha. Veja só o comportamento de uma pessoa que sabe que existem muralhas, sabe que existe um problema, sabe que existe uma dificuldade, mas que sabe também que Deus é com ela. Você tem que gravar essa palavra no seu coração. Você não pode menosprezar as dificuldades, elas existem, muitas vezes são difíceis demais. Muitas vezes os desafios são gigantescos, a gente sabe disso, nós não negamos isso, mas uma coisa que nós não devemos negar também é o tamanho e a força tanto do nosso Deus como também da sua palavra. Está compreendendo isso? Você precisa acreditar na força do seu Deus, na força da palavra dele. Era isso que o Calebe acreditava. Deus é conosco, apesar dessas muralhas, desses gigantes, dessas dificuldades, nós vamos avançar, nós vamos seguir em frente. Porém, muitas vezes, sabe o que acontece? Eu vou continuar lendo aqui, olha, versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores,
e todo o povo que vimos ali no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja só. A barreira, a muralha, se nós deixarmos a nossa fé se abalar, nós vamos nos ver pequenos demais para superarmos, para superá-las, para vencermos. Está compreendendo isso? Você tem muralhas diante de você, você tem dificuldades diante de você, tem gigantes que estão se opondo no seu caminho, estão se opondo a você, se opondo àquilo que Deus tem para você, e você vai ficar se vendo aí como pequena demais, como pequeno demais. Você vai se achar mesmo incapaz, fraca de alcançar aquele sonho, aquele projeto, de iniciar o que você determinou ainda iniciar para este ano? Será que diante do gigante, da muralha coronavírus, você vai achar que esse ano está terminado para você, que nada mais pode acontecer? O que é que você está pensando diante da muralha que você enfrenta, hein? Porque essas lamentações, essas falas desses homens que se deixaram intimidar pelas muralhas, por aqueles gigantes, por aquelas dificuldades, vão até mesmo contaminar o povo e vão trazer choro para o povo. Vou ler o que está escrito em Números 14, verso 1. Então levantou-se toda a congregação e levantaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Quer dizer, diante das muralhas, diante das dificuldades, porque muralha, de uma maneira figurada agora, pode se levantar na sua vida através de um problema no seu casamento, na sua família, com o filho, com a filha, com o seu neto. Através de uma dificuldade, através do desemprego, através da crise, através de uma circunstância contrária, um contrato que você pensou que iria fechar e não fechou. Através de um contrato que um cliente suspendeu com você, através de uma loja, uma filial que fechou, através de algo que você dava como certo e de repente tudo foi por água abaixo. Se você deixar isso te intimidar, o que vai acontecer com você é isso aqui, olha: choro, lamentações, não só contigo, mas também com pessoas que estão ao teu redor. Então, meu amigo, então, minha amiga, creia nesta palavra. Com fé, você pode vencer a muralha. E o primeiro passo é este. Você não pode deixar se intimidar pela muralha. Nós vamos continuar este vídeo nos próximos vídeos, né? Nós vamos continuar essa mensagem nos próximos vídeos. Eu quero que você assista, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sininho, porque quando eu postar aqui a parte 2 dessa mensagem, você vai poder acompanhar. Compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo.